Olá, bora para mais um Explica aí, Renan. Dessa vez a gente vai falar de iluminismo. Aqui no slide está escrito assim: Introdução às ideias iluministas. Esse é um slide do governo do estado de São Paulo que eu uso nas minhas aulas. Desde já quero agradecer a todo mundo que está vendo o vídeo, pedir para curtir, para mostrar para o cachorro, para mostrar para a tia, enfim. Mostra para todo mundo, compartilha, se inscreve no canal, que eu acho muito importante também. E é isso. Bora pro vídeo. Vamos falar desse tema aqui bem legal. Beautiful ghosts keep me up at night. Bom, esse primeiro slide que ele já mostra, né, que é o primeiro bimestre, é a aula 4. E ele um slide que começa a introduzir as ideias iluministas. Basicamente, nessa aula, a gente vai ver conceitos iluministas. A gente vai estudar os principais filósofos ali, o que eles pensam, é a função de um filósofo, né? Principais ideias defendidas pelo iluminismo. Tem muita coisa que eles defendem, os iluministas, que mudou o mundo, e a gente vai ver. E alguns nomes importantes do iluminismo europeu. A gente vai ver uma galera aí da Europa, pensadores aí de todas as partes, Inglaterra, França, Alemanha, não, Alemanha não trouxe ninguém, mas tem a galera da Alemanha também, tem italianos, enfim, a gente vai falar deles. E aqui, para começar a aula, eu queria mostrar essa foto aqui de Brasília, né, a Praça dos Três Poderes, um local que entrou para a história recentemente devido aos acontecimentos do 8 de janeiro, os tristes acontecimentos do 8 de janeiro, né? Você já viu a imagem da Praça dos Três Poderes? Se você viu essa imagem e lembrou de Brasília, parabéns, você tem uma imagem assim de Brasília, da política brasileira. Há elementos na ilustração que sugerem a influência do iluminismo. Então, ali você tem já estruturas dentro dessa imagem que lembra o iluminismo. O iluminismo, na verdade, dos teóricos iluministas mais famosos é o Montesquieu. E ele vai dividir o poder em três: legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes, hoje a gente sabe que são consagrados, né? Você tem uma república brasileira há um bom tempo, a gente sabe como funcionam esses poderes, mas muitas pessoas não sabem que essas ideias surgiram durante o período do iluminismo. Não conseguem entender de que essa ideia de que as pessoas têm liberdade de expressão, direito de ir e vir, muitos desses direitos surgiram por conta de ideias de pensadores iluministas. E a gente vai falar um pouco disso agora. Esse mapa mental aqui, para mim, ele é essencial. É provavelmente o melhor mapa mental sobre iluminismo que eu já vi na minha vida. E ele basicamente ele norteia tudo, né? Iluminismo, o que é? É um conjunto de ideias, tá? Ele foi um movimento que aconteceu no final vamos dizer assim, nesse período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, começaram a surgir alguns pensadores, e esses pensadores, não só de uma localidade, de vários países da Europa, começaram a ter várias ideias sobre questões políticas, sociais, e esses pensamentos começaram a influenciar. Como é de praxe, você já deve entender já, quem está governando uma sociedade, seja uma cidade, um estado, um país, normalmente, não é sempre, acho que o Brasil é um grande exemplo disso, são pessoas que têm grande conhecimento numa área, né? A gente tem políticos aí, por exemplo, que trabalham na área de educação, que são professores, um exemplo, tá? São pessoas com grande conhecimento. É óbvio que conhecer e saber fazer política hoje é um pouco diferente do que era aquela ideia, mas pensa assim, era uma Europa semi-analfabeta. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e quem sabia ler e escrever normalmente pertencia ou à elite burguesa ou à nobreza. Tá? Então você tinha uma elite burguesa que as pessoas estudavam nas escolas, e você tinha a galera da nobreza que sempre aprendeu a ler e escrever ali desde do período da Idade Média. Eles vinham e eles tinham capacidade de escrever, de ler, de interpretar, de colocar ideias para o povo. E normalmente o povo ele simplesmente ele tinha que obedecer o que era colocado para eles politicamente.
tá? É lógico que não sempre eles obedeciam, às vezes eles se revoltavam, mas nesse período específico, o que a gente vai ter é um grande domínio, e aí sim a palavra absolutismo ali embaixo, poder concentrado nas mãos do rei. No absolutismo, nesse período aí, eu estou falando de século XV, XVI, XVII, XVIII, entre 1400 e 1700, que é o período que historicamente a gente denomina de Idade Moderna. Nesse período, o que vai acontecer? Boa parte dos principais países da Europa, países que vieram aqui para a América e meteram louco, dominaram aqui tudo, esses países eles vão ter o governo deles politicamente vão ser absolutos, vão ser de reis absolutos, em que o rei mandava e desmandava, bem dizer assim, e esses pensadores vão começar a pensar um conjunto de ideias que tornasse a sociedade mais justa e igualitária. Bom, quando que aconteceu isso? Aqui está o período bem específico de quando aconteceu o Iluminismo. Foi século XVII e XVIII. Tá? Ali foi o auge, foi até o momento em que eles começaram a criticar o absolutismo. O Iluminismo vai ser muito importante para criticar a Igreja Católica também. O Iluminismo sendo um movimento com influência do Renascimento, que veio um pouco antes, ele vai ser um movimento que vai criticar a Igreja Católica, que a Igreja Católica justificava o poder absoluto do rei, né? Ele é rei porque Deus escolheu ele, então isso vai começar a ser criticado. Até aquela ideia de que Idade Média, Idade das Trevas, o Iluminismo veio para iluminar, trazer luz. Olha só que interessante, cara. É meio que tipo, não, agora é a razão, cara. Agora é a ciência. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nisso. Então, a Inglaterra e a França foram os grandes expoentes, mas teve pensadores de outros lugares. Se espalha por Europa e mundo. Esse pensamento iluminista, ele vai chegar em todos os lugares. Só para você ter uma ideia, independência dos Estados Unidos, independência das colônias da Espanha, movimentos no Brasil, como por exemplo a Confidência Mineira, influência do iluminismo. Influência de ideias iluministas. A gente vai aprofundar depois. Contexto: superstição e religiosidade. Então, vindo da Idade Média, a partir ali do final da Idade Média, o começo da Idade Moderna, século XV, 1453, você vai ter ali durante uns 100 anos um momento em que vão começar a surgir os pintores, os cientistas do Renascimento, que vão começar a criticar, por exemplo, pô, não é que a Terra é o centro do universo, entendeu? Tipo, é um pouco diferente, sabe? Mas assim, não que eu tô criticando, não precisa me queimar, não é isso. Mas é um pouco diferente. Então, vai começar a ser criticado do ponto de vista científico, porque o iluminismo, na essência, ele é extremamente racionalista. Ele prega isso, ele prega que a ciência que traz conhecimento, ela vai dar resposta para várias coisas, inclusive para a organização da sociedade. Eles enxergavam, os filósofos iluministas, que havia necessidade de se pensar a sociedade, porque se a sociedade está desse jeito, e vocês concordam, então não tem por que ter sociedade. Chegava a esse ponto, assim, alguns eram bem radicais. Foi a pergunta mais honesta, sincera e inteligente que me fizeram em sala de aula, veio de uma aluna de 13 anos. Ela simplesmente virou para mim e falou assim: nossa, eu já percebi que o pessoal religioso, eles têm muita dificuldade de se relacionar com o pessoal que tem uma mentalidade mais científica. Tem a ver com isso, professor? Sim, tem a ver. O iluminismo ele vai vir, por exemplo, para explicar várias coisas que antes eram explicadas através de Deus e da religiosidade, através da ciência. Isso não é regra, não quer dizer que todo religioso deva odiar a ciência e vice-versa, não é isso. Aliás, o Calvino, que é da Reforma Protestante, matéria que vocês estudaram o ano passado, 8º ano, ele vai dizer justamente isso, que o humanismo ele é muito importante para a religião, que é importante que você entenda a ciência e use da ciência. Você não precisa, você pode se formar em uma área e acreditar em Deus, vamos dizer assim. Você não precisa aquela ideia de que você vai se formar em ciências humanas e descrer em várias coisas, e não é isso, tá? Mas essa superstição, muitas vezes, era por conta da maneira como isso era passado para as pessoas. E muitas coisas aconteciam e não era criticado porque a Igreja Católica tinha um domínio muito grande. Então o iluminismo vai vir para criticar essa religiosidade, trazer através da ciência respostas. Ele vai criticar inclusive a nobreza. Então, o iluminismo, num ponto ele critica o clero.
Vamos lá, primeiro estado. Num segundo momento, ele critica o segundo estado, que é quem? Os nobres. Porque ele criticava os privilégios da nobreza. Então, querido, seguinte, eu sei que você nasceu conde, mas assim, na moral, por que só você tem os direitos que você tem? Por que que nós da camada burguesa ou a galera ali da camponês, por que que essas pessoas não têm tantos direitos quanto vocês? Isso vai começar a ser criticado pelos iluministas. Então, até os burgueses, eles usaram dessas ideias iluministas para criticar o primeiro e o segundo estado, porque você tinha o clero, o primeiro estado, lá em cima, aí o pessoal da igreja, aí no segundo momento aqui, o segundo estado, a nobreza, tinham mais pessoas, era basicamente os cavaleiros, os reis, os senhores feudais. Por último, ali na base, boa parte da população. Você vai ter tanto o pessoal do campo, quanto o pessoal que trabalha na cidade, os artesãos, entendeu? Até essa galera, eles vão começar a pensar assim: eu ajudo tanto em questão financeira, eu sou tão importante para a sociedade que se formou aqui, o Estado Nacional francês, por exemplo. Por que que eu não participo politicamente? Por que que eu não tenho direitos iguais, privilégios iguais os reis e todos da corte ali têm, sabe? Então vai começar. E eles usaram dessas ideias para pensar uma outra sociedade. Quais são as ideias principais? Liberdade, liberté, igualdade, igualité. Aqui não está colocando, mas tem fraternidade também, fraternité. Por que você está falando francês, professor? Porque boa parte daí foi escrito em francês. A ciência, a razão, a educação. O Rousseau é um cara que até ele escreveu um livro chamado Emílio, em que ele fala como deve ser a educação. Então, assim, foi muito importante para a história da educação. É que eu estou falando assim, nós professores estudamos muito pedagogia, né? A didática, enfim, estudamos muitos caras. E esses caras que a gente estuda, boa parte deles do século XX, foram influenciados também por filósofos iluministas que escreveram coisas relacionadas à educação lá no século XVI, lá no século XVII. O progresso, sim, a evolução, né, no sentido progressista mesmo. E a divisão dos poderes, que é uma ideia do Montesquieu, que é essa divisão. Por que que ele pensava a divisão dos poderes? Bom, daqui a pouco eu vou falar. Eu vou citar aqui um dos principais, os principais, né? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Voltaire. Ele tem um nome, né? O Voltaire é mais como ele é conhecido mesmo. O Barão de Montesquieu, que também tem um outro nome. O Diderot e o D'Alembert. O Diderot, inclusive, ele fez uma enciclopédia, algo que, tipo, hoje... O que é enciclopédia hoje? É o Google. Para quem não sabe, 40 anos atrás não tinha Google, tá? Então, se você quiser saber, assim, tudo sobre sapo, aí você pegava lá na enciclopédia sapo, aí você pesquisava. Hoje você joga sapo no Google, sai 200 tipos de mil sapo no mundo, imagens, enfim. O Google é uma grande enciclopédia, né? Mas ele fez a enciclopédia, assim, para você ver como eles valorizavam o conhecimento. Porque quando se fala em ciência e razão, há a valorização do conhecimento, acima de tudo. Vamos falar do absolutismo? Só uma revisão, porque tem uma galera que não entende o que é absolutismo. Não entende mesmo. O absolutismo foi um regime político que vigorou em muitos países da Europa do século XVI ao século XVIII. No absolutismo, o rei, o monarca, o rei, monarquia, acumulava as funções de governar o país. Ele governava o país, o Estado, ele decretava leis e ele julgava. Então, vamos lá. Ele era o prefeito, ele era o vereador e ele era o juiz da cidade. Vou colocar assim para vocês. Então ele era a polícia, ele era quem tá na lei ali, a polícia, o advogado, o juiz. Ele era quem criava a lei, ele era o vereador, ele era o pessoal da Câmara Municipal e ele era também quem governava, ele era também o prefeito da cidade, então ele decidia quem que ele prendia, quem que ele soltava, que era lei, que não era, então é um poder muito absoluto, é um poder muito grande. E o Montesquieu ele vai começar a pensar isso, ele vai falar assim, caramba, se a gente não divide isso vai ficar complicado, hein, falar pra você, cara, porque tem que ter uma forma de barrar isso. Eu gosto de dar esse exemplo e eu acho muito legal porque a Dilma recentemente ela sofreu um golpe, né, um impeachment. E assim, por mais que o impeachment seja legalmente constitucional, o impeachment está na lei, ele precisa ocorrer em repúblicas para que não haja esse poder absoluto. A ideia é de que se existe um presidente de que ele está fazendo coisas que vão contra a Constituição, que não beneficia o país,
Os outros dois poderes, o legislativo, na figura de senador e deputado, vão agir em conjunto com o STF, o Superior Tribunal Federal, a galera, os juízes mais tops do Brasil, vão agir em conjunto para tirar o executivo. Então, os três poderes eles ficam alinhados. Legislativo, executivo e judiciário. Eles vão sempre estar juntos, os três poderes. Executivo executa, prefeito, governador, presidente. Legislativo cria as leis e regulamenta essas leis. O presidente quer criar uma lei absurda. O Senado vai lá e barra, fala assim, querido, não dá. Pelo amor de Deus, como assim dia do cavalo branco? Não faz sentido. Criar um feriado, dia do cavalo virar feriado no Brasil, não faz. Tô brincando, tá? Mas assim, não dá, não dá. E aí o judiciário ele julga baseado na Constituição e tem várias instâncias, enfim. O rei, ele escolhia quem poderia aconselhar nos problemas do Estado. Então, ele escolhia o conselheiro dele, quem ocuparia o cargo administrativo e quem interferiria na economia. Ele estabelecia os monopólios comerciais e ele colocava os aumentos de impostos. Então, por exemplo, no Brasil, tinha um monopólio comercial muito grande. A gente vai ter até algumas batalhas, revolta de Beckman, por exemplo, vai acontecer lá no Maranhão por conta desse monopólio português. E a questão dos impostos, por exemplo, que no Brasil vai ser gritante, né? Minas Gerais. Por que o pessoal ficou revoltado lá em Minas Gerais? Porque tava muito imposto, tinha muito ouro, e Portugal queria ganhar em cima desse ouro que tinha lá, né? E aí eles ficaram revoltados, porque, tipo, como assim a gente pegou e não é nosso? Tipo, o que a gente faz? Se livra de Portugal, movimento de independência do Brasil. Olha só como influenciou o iluminismo. Foi desse período. Você acha que é alguém que não tem conhecimento disso que fez? Não, são pessoas que têm conhecimento dessas ideias. Gente aqui no Brasil que foi para a Europa, estudou e voltou com essas ideias e falou, galera, a coisa tá tocando diferente lá. Bem interessante, vamos passar para frente. No Estado absolutista, todos eram considerados súditos do monarca. Mas alguns súditos tinham uma série de privilégios. Entre esses privilégios estava a isenção de pagamento de imposto. Então, o nobre não pagava imposto. A população carente, o camponês, o ferreiro, o cara burguês ali da cidade, todos eles pagavam imposto. A oportunidade de receber pensões reais. Então, na verdade, o Palácio Real, o lugar onde ficava o rei, né, o centro do governo, pagava pensões para esses súditos, né? Ter a chance de desfrutar de todo o conforto e do luxo proporcionado pelos recursos financeiros acumulados pelos impostos. Você vai ver na Idade Média algumas... Cara, tem uns quadros muito bons. Eu amo usar quadro em aula. Da população passando fome e da corte de tal país ou tal feudo, tipo assim, o pessoal comendo super bem. Então é de se pensar. O John Locke, né, ele foi um cara que ganhou grandes admiradores, um dos caras mais famosos. Ele pregava basicamente aqui, ó. Suas ideias incluíam defesa da liberdade e igualdade. Os homens teriam direito à liberdade, à vida, à propriedade. Esse é a propriedade, sabe o que é, fera? É você ter casa, é você ter carro. Como assim, professor? Naquela época eu não podia nem comprar um carro, não tinha carro, né? Mas comprar uma carroça, ter uma carroça para usufruto próprio e ganhar dinheiro com ela, ter uma casa. Você tinha bens que pertenciam à nobreza. Por exemplo, os camponeses, servos, eles moravam num terreno ali e plantavam, né? Não era deles. Pertencia aos nobres. Então, o direito à propriedade, se você tiver condição financeira, se você quiser ter 10 casas, você tem hoje, né? Então, isso influenciou bastante. Eles também buscavam o fim da sociedade de privilégios ligados ao nascimento. Então, se você era nobre porque você nasceu nobre, você nasceu na família tal, você não sabia fazer nada, você não tinha conhecimento nenhum, mas você era da família tal, sabe? Então, até hoje acontece isso, né? A gente vê algumas cidades pequenas aí, principalmente, pessoas que estão 30, 40 anos e vivem basicamente nas custas de um nome, de um trabalho que ganha muito do pai, sabe? Você vê, não agrega muito para a sociedade, mas estão ali, são conhecidos na cidade por conta do nome da família. Bem interessante, né? Com o tempo, essas ideias circularam pelas sociedades europeias, influenciando as perspectivas políticas e sociais. Então, começou a influenciar. Foi do dia para a noite? Foi tipo um dia alguém acordou e falou: Meu Deus! Aí todo mundo, nossa, verdade, eu também pensei igual. Não, foi aos poucos, foi um processo. Então, o Charles Louis II,
ou de Secondé, não sei como que fala o nome dele, o Barão de Montesquieu, né? Um dos maiores filósofos iluministas franceses, particularmente é o que eu mais gosto. Eu gosto muito dele. Esse livro aqui, O Espírito das Leis, eu li inclusive na faculdade. Achei muito legal. Não é uma leitura difícil, recomendo. E ele dividiu basicamente o executivo, a administração pública, que, cara, em nenhum momento os iluministas vão chegar e falar que não há necessidade de ter Estado no sentido do governo. Não é isso. Só que ele fala assim, ó, a maneira como é regulado esse Estado não vai dar bom. Tem que ter uma figura ali que é eleita a cada ano, entendeu? Que ele sai, outra pessoa continua administrando. Então, essa ideia que para nós hoje é super normal, tipo, como assim? Vai entrar o prefeito na minha cidade, e ele vai ficar governando 30 anos, e é isso? E se ele fizer alguma coisa errada, ninguém vai falar nada? Não, tipo, pra gente é super normal, né? Vai ter voto, não gostei desse prefeito, próxima eleição eu voto em outro, né? Inclusive esse ano é ano de eleição. Isso surgiu nesse período. Executivo, administração pública, legislativa, elaboração das leis, a galera que faz as leis, e o judiciário ele executa as leis. Então ele coloca, bom, tem a lei, você não cumpriu ela, tantos anos e assim vai. Enfim. Vamos falar o François Marier, que é o Rousseau, ou, perdão, François Marier, que é o Voltaire, e o suíço Rousseau, tá? O Voltaire, esse francês, ele foi um cara assim importantíssimo. Ele tem frases muito boas, ele tem tratados em que ele fala sobre a maneira de se pensar, o convívio social. E o Jean-Jacques Rousseau ele foi um cara muito importante para a literatura e para a educação. Gosto muito dos dois. Eles falavam sobre liberdade de pensamento, educação do povo, eles denunciaram muitas injustiças do antigo regime. O que era o antigo regime, professor? O absolutismo. O absolutismo. Olha só como é tratado como algo inferior. Aquela questão que eu falei da Idade Média, antigo regime, sabe? Essas ideias vieram com os iluministas. Essa frase, esse pedaço de texto aqui, do John Locke, eu vou ler para vocês, é bem interessante. Sendo todos homens naturalmente livres, iguais, independentes, ninguém pode ser privado dessa condição, nem colocado sob o poder político de outro sem seu próprio consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa pode sujeitar a sua liberdade natural é concordando com outros homens, revestindo-se dos elos da sociedade civil. Bom, no mais, eu quero partir agora para essa aula aqui. A economia segundo as ideias iluministas. A gente vai falar do liberalismo, que surgiu dentro do contexto do iluminismo. A gente vai falar do pensamento de Adam Smith e o liberalismo econômico. Parece que não, mas ele foi extremamente importante para a história do que vai vir a seguir. A gente vai ver algumas coisas de movimentos históricos importantes, como por exemplo a Revolução Industrial e outras coisas, enfim. Aqui tem um trecho da Constituição brasileira, tá? De 88, depois do final da ditadura militar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Meu Deus, isso é lindo! É muito legal, né? É assim, a gente sabe que na prática não é assim, mas tá na lei. Tá na lei e cada vez mais a gente tem o Brasil que tá lutando por isso. A gente vê, o Brasil melhorou muito. Um país que a gente sabe, a gente ouve histórias, né? Memória, né? A gente ouve histórias. Ah, na minha época era assim, então a gente sabe que o Brasil caminha ainda para chegar no processo que países mais desenvolvidos já alcançaram, de ter menos pessoas passando fome, de ter mais direitos resguardados, uma justiça que funcione melhor, uma política que as pessoas tenham mais consciência e quem entre faça mais ações, né, do que o salário exorbitante que recebe. Porém, a gente, na lei existe já isso. Então, você não pode dizer que a lei brasileira ela não fundamenta essas ideias, baseadas em ideias iluministas. Pensamento de Adam Smith. Cara, esse cara é considerado um dos pensadores mais influentes no desenvolvimento do liberalismo econômico e da teoria econômica clássica. Ele escreveu alguns tratados sobre. Eu vou falar basicamente das ideias dele aqui de maneira resumida, tá? Ele fala da mão invisível, que ele fala assim que é basicamente como se a economia
ela sem intervenção de órgãos como o governo, por exemplo, faz com que os preços dos produtos fossem naturalmente ditados pela economia. Então, por exemplo, você tem ali, ixi, o carro do ovo. Aí é difícil, né? Aí é liberdade, né? Eu não posso fazer nada. É isso. Vamos lá. Aqui ele tá falando assim que se você coloca, por exemplo, R$ 2 um produto e o bar do lado coloca 2,50, é o direito dele de colocar. Ele quer lucrar um pouco mais, tendo em vista que vocês pagaram, vamos lá, 1,50 e quer vender a 2. O outro quer vender a 2,50. Só que quando ele percebe que a 2,50 tá vendendo, o outro dono do bar ele tem o direito de chegar e colocar o mesmo produto que estava a 2 a 2,50. E os dois vendem a 2,50. Quem sai perdendo nisso? O cliente. Mas pode acontecer o contrário também. Você pode promoções que acontecem, ou às vezes uma queda de preço, faz com que a concorrência aumente. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. Na minha cidade surgiu um supermercado, uma linha grande, uns 10 anos atrás, fica próximo ao recinto da cidade. Esse supermercado, antes dele surgir, era muito caro os preços, né? Porque você não tinha concorrência para os supermercados da cidade. Quando ele chegou, ajudou muito. Hoje ele é o supermercado mais frequentado da cidade e as promoções dele são as melhores, então muita gente compra lá. E lógico que os preços aumentou de 10 anos para cá. Se você pegar o folhetim de 10 anos atrás e agora, aumentou muito, muito. Só que essa disputa é saudável para que haja essa regulação do preço do mercado. É isso que o Adam Smith está falando. Divisão do trabalho. Ele fala assim que as pessoas têm que se tornar especialistas em tarefas específicas. Eu acho bem legal. Particularmente falando, eu tava brincando com a minha esposa esses dias, eu peguei e comentei com ela e falei assim, eu trabalho para pagar os outros para fazer o serviço para mim. Por exemplo, eu quero pintar a parede da minha casa. Eu posso comprar tinta e pintar a parede? Posso. Mas se eu trabalho e eu tenho condição financeira para isso, eu posso contratar alguém para fazer esse serviço. Então existe uma divisão do trabalho. A DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, vai trabalhar melhor esse conceito em geografia, porém existe ali uma ideia já, tá? Eu não vou aprofundar, mas é basicamente isso. E o livre mercado. A economia deve ser determinada pelas forças de oferta e procura, sem intervenção do Estado. Sem intervenção do Estado. Então, o Estado, alguns países como o Brasil, há uma interferência muito grande do Estado, mas se você tiver alguém que mora nos Estados Unidos ou já pesquisou muito sobre como funciona o dia a dia essa questão do mercado, das compras lá, você vai entender que lá a dinâmica é bem diferente, mas porque essa ideia de livre mercado chegou com mais força lá, então tem um Estado menos intervencionista, que intervém menos do que o Brasil. Mas o Brasil é um país capitalista, é um país que, assim como os Estados Unidos, parte do princípio dessas ideias, mas lá funcionam de uma maneira diferente daqui. Mas essas ideias do Adam Smith foi jogada de maneira geral, assim, né? A gente chama essas ideias de liberalismo econômico, tá? Análise do texto A Riqueza das Nações, que eu acho que é um dos livros mais importantes já escrito na história do mundo. Todavia, na maior parte das ocasiões, esta frugalidade e adequado emprego de capitais são, ao que a experiência mostra, suficientes para compensar não só a prodigalidade e o mau emprego de capitais privados, mas também a extravagância pública dos governos. Então ele começa a criticar ali os governos, né? É bem legal. Ele, de maneira geral, A Riqueza das Nações é um livro que fundamenta a ideia do liberalismo que eu falei. Não vou aprofundar nele, como eu disse, mas assim, o liberalismo econômico, por que ele é influente hoje? Então, ele teve como pilar um dos filósofos iluministas, o pensamento iluminista, e ele está presente como? Nos campos, você tem debates políticos e ideias políticas sendo colocadas em práticas baseado nesse pensamento, na cultura, porque vocês vão ver que cultura está extremamente atrelada à economia. Extremamente. Por exemplo, numa sociedade em que culturalmente se planta mandioca, eles comem mandioca, é da cultura deles. A mandioca também é um meio de economia, de subsistência. Então, eles, por exemplo, vendem essa mandioca. É um exemplo. Por conta disso, né, ele vai falar que no que se refere a este último, a economia, observamos que o filósofo economista Adam Smith apontou que a economia de um país seria fortalecida se o Estado não intervisse em sua conduta. Professor, mas eu discordo dele.
Tem várias pessoas que discordam do Adam Smith. Não é só você. Essa é a ideia dele. Esse foi o liberalismo que ele pregou e se propagou pelo mundo e influenciou revoluções, revoltas, enfim. O liberalismo ainda aponta aqui, ó, propriedade privada deve ser um direito fundamental. Propriedade privada, de novo, ter o direito à sua propriedade. Os indivíduos têm o direito de buscar seus interesses pessoais. Olha só, e tomar decisões sem interferência do Estado. Imagina que se chegasse e falasse assim: eu queria fazer faculdade de engenharia. Aí o Estado chegasse, alguém na figura do Estado chegasse e falasse assim: você não pode, tá? A gente está fazendo um controle, a gente vai decidir. Não, hoje você decide. O poder deve ser descentralizado. Isso aqui é muito importante, porque o poder é todo centralizado na mão do rei. O liberalismo, o governo não pode centralizar, não pode ser tão forte. E a competição é um motor essencial. Então ele fala da competição, tem que existir a competição, né, para que reduza os preços e atrai clientes. Então ele fala disso. Bom, no geral, acho que deu para traçar um pouco do que foi o iluminismo. Essas ideias influenciaram muito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, para quem tem aula comigo pessoalmente, fica à vontade para anotar e pedir para eu falar, ou em aula, ou a gente vê ali uma maneira ali de fazer um grupo ali e estudar. Ou se não, se você tiver dúvida, você não me conhece pessoalmente, pode escrever aqui embaixo se tiver alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.